E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Ezequiel, mais uma aula de filosofia aqui do projeto Fato Livre. Essa é uma aula de filosofia medieval. Há uma aula anterior, né, a aula 10 é Filosofia Medieval 1. Nós vamos continuar falando sobre filosofia medieval, hoje com outro filósofo, né? Hoje nós vamos falar de Tomás de Aquino. Antes de começar a falar de Tomás de Aquino, você já sabe, você é esperto, deixa o like, assina o canal, compartilha e é isso. Vamos lá. Na, na Idade Média, né, na filosofia medieval, o grande problema, a grande questão é como é que eu vou explicar as minhas concepções religiosas, como é que eu vou explicar as minhas crenças, como é que eu vou justificar os meus atos de fé a partir de uma fundamentação racional. O que os filósofos da Idade Média tentam fazer é dar uma explicação racional, argumentativa, filosófica para a teologia. Há quem diga, né, que a filosofia medieval ela é marcada por uma filosofia menor, porque ela é subordinada à teologia. Eu já falei, eu não, essa é uma sentença que eu evito, né, proferir assim, sem fato, dizer, olha, a filosofia medieval ela está subordinada à teologia, porque há a questão do tempo, né? A filosofia ela também é fruto do seu tempo. Então, o que nos importa aqui é o que há de filosófico que a gente pode resolver no nosso vestibular. O que há de filosófico que vai resolver a nossa vida. Talvez um dia a gente possa abrir uma discussão sobre essa filosofia medieval, o quanto há de filosofia, o quanto há de teologia, e tentar mostrar as duas. Mas por hora, o que é que nos interessa? Como é que esses filósofos, esses teólogos, porque eles também eram teólogos, usavam da filosofia para explicar determinadas coisas sobre a revelação, sobre a fé. Então, falando aqui do Tomás de Aquino, que é um sujeito que ele vem de uma família com poder aquisitivo, e aí quando ele resolve entrar para a igreja, ele entra por uma ordem de pessoas que são praticamente monges mendicantes que viajam, e a família diz: não, vai por pega uma ordem que você possa se tornar um bispo, né, se tornar um líder religioso, se tornar até, quem sabe, uma figura política importante. Mas Tomás de Aquino prefere levar uma vida é, mais tranquila, uma vida pobre, uma vida sem bens materiais, né, sem acesso a tanto luxo. Então, esse é o nosso filósofo, Tomás de Aquino, um sujeito é, que tem essa característica de buscar algo menos luxuoso, uma vida mais simples. E aí, o período em que filosófico que ele é conhecido como escolástica. Escolástica é um método de estudo desenvolvido durante a Idade Média nas universidades. Eu vou repetir. Escolástica é um método de estudo, um método de pesquisa desenvolvido nas universidades durante a Idade Média. Você sabe, você é um aluno esperto, você está estudando aí para o seu Enem, está se preparando, sabe que as primeiras universidades elas surgem justamente ali na Idade Média. Você sabe que essas universidades elas são da Igreja Católica. Você sabe também que a Igreja ela é responsável pelo acervo de muita coisa do mundo antigo, né? Foi ela que preservou muita coisa do mundo antigo. Então, as universidades isso que você quer entrar hoje, né, que você vai fazer o seu vestibular, vai prestar o seu Enem, é algo que surge ali na Idade Média com a Igreja Católica estruturando as suas pesquisas, né, estruturando o seu modo de fazer conhecimento, o seu modo de tentar desenvolver um argumento racional
para a sua teologia. Então, na época de Tomás de Aquino, nós temos a escolástica. Tudo bem? Fácil isso, né? Tomás de Aquino, na sua construção teórica, ele vai pegar os fundamentos da filosofia de Aristóteles, mais revelação. O que é que eu estou chamando de fundamentos da filosofia de Aristóteles? Olha, Aristóteles era um sujeito que, para fazer filosofia, ele olhava para o mundo. Então, Aristóteles tem um interesse especial nesse mundo material que a gente vive. Aristóteles é um sujeito que ele vai tentar entender o mundo a partir da realidade material, claro. E aí, Tomás de Aquino vai pegar essa base aristotélica, ou seja, essa investigação da realidade, e articular isso com a revelação, ou seja, aquilo que dizem os textos sagrados, aquilo que diz a Bíblia, por exemplo. Então, a construção teórica de Tomás de Aquino, tanto no campo da teologia quanto no campo da filosofia, é uma articulação entre as teorias aristotélicas e a teologia, a parte da revelação. Belezinha? Vamos seguir? Tomás de Aquino ele tem um problema. Como é que se demonstra a existência de Deus por meio da racionalidade? Olha, para alguém de fé, né, para alguém como Tomás de Aquino que tem ali a sua fé, a presença de Deus é algo percebida, mas era algo que você sente. Como é que se consegue demonstrar, então, racionalmente a existência de Deus? Como é que vocês conseguem explicar para outra pessoa, como é que você consegue fazer uma argumentação para outra pessoa sobre a existência de Deus? E esse era o problema de Tomás de Aquino. Para resolver esse problema, ele cria o que ficou conhecido como as 5 vias da existência de Deus, ou seja, um discurso filosófico onde ele vai, a partir de argumentos racionais, explicar a existência de Deus. Qual é o ponto de partida de Tomás de Aquino? Lembram que eu falei que Aristóteles é um sujeito preocupado com a realidade física e em investigar essa realidade física? Pois bem, esse é o ponto de partida de Tomás de Aquino, a realidade física, ou seja, eu vou olhar a natureza, eu vou olhar o mundo como ele é, e a partir dessa observação, eu vou fazer um exercício racional e concluir a existência de Deus. Vamos ver como é que ele fez isso? É muito fácil de aprender. As 5 vias, segundo Tomás de Aquino, para demonstrar a existência de Deus. A primeira via diz respeito ao primeiro motor. Isso daqui é Aristóteles puro. Aristóteles vai dizer que tudo é movido. Se tudo tem movimento, deve haver algo que começa esse movimento. E aí Aristóteles vai chamar de primeiro motor. Tomás de Aquino parte do mesmo raciocínio. Nós vemos que as coisas crescem e fenecem, as coisas crescem e morrem. Então, as coisas, tudo está em movimento. Os objetos, também estão num processo de serem construídos e o tempo destruir. Se tudo tem esse movimento, deve haver algo que iniciou esse movimento. Para Tomás de Aquino, então, quem inicia esse movimento, esse primeiro movimento, é Deus. E aí ele vai dizer que esse primeiro motor é Deus. Ele vai também dizer que tudo que existe é criado. E aí, se tudo que existe é criado, ainda seguindo essa ideia de movimento, perceba que Tomás de Aquino vai articulando uma via à outra, né? Elas não estão separadas, um argumento se liga ao outro. Essa causa eficiente, portanto, ela quer dizer o seguinte, olha, tudo que existe é criado. Se tudo que existe é criado, deve haver um criador, que é Deus.
As coisas contingentes. O que é que Tomás de Aquino vai chamar de contingente? É tudo aquilo que pode ser diferente. Tudo pode ser, tudo não, mas há muita coisa que pode ser diferente. Por exemplo, essa aula, ela é contingente. Poderia ser um outro professor, poderia ser um outro conteúdo, poderia ser um outro tipo de explicação. Então, essa aula, ela poderia ser diferente. Mas o fato é que essa aula, ela existe. Se ela existe, deve haver algo também que existe e que não pode ser de outro jeito. Essa coisa, esse ser que existe e que não é de outro jeito, então é Deus. Quarta via, os graus de perfeição. Se você pega um produto feito em massa, em larga escala, na fábrica, você vai ver que, vamos imaginar, copos, né? Copos de plástico. Vai haver um copo de plástico que vai ter um pouquinho de plástico a mais ali na borda, um outro no logotipo da empresa, talvez alguma pequena deformidade. Então você vai perceber que existem copos que parecem mais perfeitos do que outros. Se a nossa capacidade consegue perceber graus de perfeição, é porque há algo que é realmente perfeito. Esse algo perfeito, Tomás de Aquino vai chamar de Deus. Por fim, a última via. Tudo que existe tem uma finalidade. Nada no universo é à toa. Se tudo que existe existe uma finalidade, essa coisa ela é criada com uma finalidade. Se ela tem essa finalidade, essa finalidade foi dada por alguém. Alguém determinou essa finalidade. Quem determina essa finalidade, então, é Deus. Vamos agora, para isso ficar claro, vamos para o exercício. Texto longo. O que é que a gente faz quando a gente tem um texto longo? Vai para o enunciado. Vamos ver o que é que o enunciado vai apontar. O enunciado vai dizer para a gente procurar lá no texto ou nas alternativas. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por. Então, o que é que nós vamos procurar aqui nesse texto? A teoria de Tomás de Aquino. O texto começa dizendo o seguinte: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Se eu compreendo a palavra Deus, então Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. O que é que Tomás de Aquino está dizendo para a gente aqui? Olha, imagine uma montanha, né, feita de ouro. Essa montanha, ela existe na sua cabeça. Mas se ela existir de verdade, né, até onde a gente sabe não existe nenhuma montanha de ouro, mas se essa montanha existe de verdade em algum lugar, ela tem muito mais significado porque ela existe na sua mente e existe também fisicamente, né? Ela existe em algum lugar. Então, o que é que Tomás de Aquino está dizendo? Olha, se Deus é algo que a gente consegue entender pelo pensamento, e entendendo pelo pensamento, entende que ele existe, porque ele é maior do que tudo, então Deus ele é evidente. Tranquilo, facinho, vamos lá. De novo aqui com o enunciado, né, com o comando para a gente buscar agora as alternativas. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.
Bem, em momento algum nós vemos Tomás de Aquino discutindo com outras escolas de pensamento, então não pode ser a letra A. Letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Bem, parece que a letra B faz sentido. Eu tenho que dar uma explicação racional para aquilo que eu acredito, para o ato de fé. Tranquilo? Letra C. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. Em momento algum no texto, nós temos aí uma tentativa de explicitar virtudes teologais. Então, também não pode ser a letra C. Letra D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Isso eu não vou nem discutir, porque não tem questão de. Não há uma discussão sobre textos sagrados, então vamos embora. Letra E. Justificar pragmaticamente crença livres de dogmas. Também não há nenhum elemento no texto que nos fale sobre dogmas. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo, olha, vamos voltar aqui no texto. Opa. Quais são as palavras-chave do texto? Eu estou falando em pensamento, em realidade evidente, eu estou falando de conceber, né, no pensamento. Então, essas palavras-chave nos apontam que o texto está falando de uma racionalidade. Tranquilo? Fácil? Vamos agora conferir nosso gabarito, né? Falei que era a letra C. Vamos lá. Opa! Letra C não, professor. Letra B. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Então, letra B. Valeu, galerinha. Muito obrigado por mais uma videoaula. Nos vemos numa próxima aula. Até mais.